Salve, salve, ricas queridas! Muito boa noite, boa noite, boa noite. Mais um domingo, 20 horas, significa que se é domingo e é 20 horas, a gente tem um encontro marcado, como está sendo o nosso costume aqui, para mais um encontro de aula. Chega todo mundo aí, pega papelzinho e caneta, porque hoje a gente tem um assunto, um tema aqui que eu acredito que vocês vão, num primeiro momento, assustar um pouco, porque vão achar que talvez esse tema não seja para vocês, mas num segundo momento vocês vão entender que é de fato um tema muito próprio para cada uma que está aqui. Então, boa noite para quem está entrando aqui no nosso ao vivo. Deixa eu ver aqui quem é que tá. Marcilei Andrade, boa noite, querida. Colecionarei nuvens. Ai, que lindo! Amei esse nome de perfil. Colecionarei nuvens. Boa noite também. Letícia, querida, tudo bom? Professora Josiane. Maristela, meu bem. Patrícia tá entrando agora. Luciana, será? Luciana Salomé? É isso? Que entrou agora? Então tá bom. André, meu amor, boa noite também. Que bom que você tá aqui. Bom, eu fiz uma pauta aqui para o nosso papo de hoje e minha missão aqui agora, nesse nosso encontro, nessa nossa aula dessa semana, é pensar assim, bom, sobrou uma grana, e o que eu faço com ela? Como é que faz? Eu priorizo o quê? Eu tenho milhões de possibilidades de projetos e de gastos, eu faço o quê? Ou então, será se eu pego essa grana e antecipo o pagamento de uma dívida, um empréstimo que eu já tenho? Ou eu antecipo pagamentos, sei lá, eu vou ter uma despesa sazonal, porque eu vou comprar uma geladeira nova, que eu poderia parcelar em 10 vezes, e eu posso pegar essa grana e antecipar o pagamento da geladeira. Então, a minha missão nessa aula de hoje é entender que com aquela grana que você sobrou, que você fez sobrar, o que você faz? Para qual tipo de projeto? Vai para uma aposentadoria, para uma viagem, para um pagamento de dívidas, para uma compra que já ia ser feita e você vai pagar à vista? Então a minha missão do nosso encontro de hoje é ajudar nessa reflexão, lembrando que eu tenho uma máxima na minha vida aqui que tem muito a ver com a gente desmanualizar respostas. Então, absolutamente nenhuma tentativa minha passará por entregar a vocês uma resposta correta. Vai passar por alguns pontos de vista, vai passar por alguns pontos em que, ao longo dos meus anos aí, gente, eu tô fazendo 20 anos trabalhando com educação financeira. Rapaz, esse ano eu vou fazer 43 anos, menina do céu, então já tem 20 anos trabalhando com esse negócio. Então vai passar por esse lugar de estudos, de vivências, de práticas, mas absolutamente sem entender que eu quero manualizar isso, tá bom? Beleza? Todo mundo aí com teu caderninho, com papel, com folha, com borracha. A ideia é live, a ideia é a gente ter insights, a ideia é a gente ter alguns aprendizados. E esse encontro de hoje eu vou precisar muito da interação nossa, tá? Queria ver se vocês topam isso. Por quê? Porque algumas coisas eu quero incentivar a gente pensar em possibilidades. Maristela, querida, obrigada. 20 anos, né? Puta merda, hein? É ano pra caramba. Ó, eu quero começar falando aqui que de nós todas que estamos reunidas, desde nós que estamos aqui no nosso ao vivo, quanto a turma que assiste no gravado, de vocês todas que estão aqui, existem 4 tipos de pessoas. Não existe 5, não, e nem é 3. Então, nem é 5 e nem é 3, são 4. E eu quero que vocês vão captando comigo quem são esses 4 tipos de pessoas e vocês entendam quem é vocês nesse meio. Porque para entender quem é você nessa história, que é o 4 tipos de pessoas, vai ser importante olhar para você e pensar, diante desse nosso tema, como é que você vai se posicionar. Então vai ser legal ali você se entender no meio da história. Lembra que o tema da live é: sobrou um dinheiro, o que eu priorizo? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu coloco essa grana? Então, o tipo de pessoa é a periquita elétrica.
A periquita elétrica já é personagem aqui da nossa vivência já há algum tempo. E quem é que é a periquita elétrica? Ela vai olhar para esse tema dessa live e vai dizer assim: sobrou dinheiro? Você tá louca que sobrou dinheiro? Onde é que passa pela tua cabeça que sobrou dinheiro? Aqui não sobra dinheiro, minha amiga. Aqui falta dinheiro. Eu posso até estar ganhando bem, tenho ali meu salário, tenho ali meus perrengues, mas você tá louca? Não sobra dinheiro. A periquita elétrica, ela já bateu esse tema na cabeça e ela já disse: esta porra aqui não é pra mim, não. Acho que não pode xingar, não, que senão o Instagram vai baixar minha live, né? Esse negócio aqui não é pra mim. Então ela nem raciocinou, ela nem entendeu ainda de fato do que se trata o assunto, e a periquita elétrica é aquela que, pum, pensou lá que o tema não era para ela, porque de fato não sobrou, não sobra, e esse tema aqui, essa conversa não precisa ser para ela. Essa é a pessoa 1. A pessoa 2 é a mascarada, tá? Quem é que é a mascarada? É aquela que sobra sim o dinheiro, mas ninguém pode saber. Se a mãe descobrir, se o irmão descobrir, se o primo descobrir, se o pai, se o cônjuge, se alguém descobrir, ixi, alguém vai me pedir emprestado, alguém vai arranjar um jeito aí de querer pegar essa grana. Vão achar que eu tô bem na fita demais. Então, tipo 2 é a mascarada. Presta atenção que eu vou daqui a pouco perguntar quem são vocês aí desses 4 tipos, tá? A pessoa número 3 é a Dona Fifi. Dona Fifi, assim, Ariadne, sobra sim o dinheiro e eu falo pra todo mundo que o dinheiro tá sobrando. Eu falo mesmo, eu digo que eu tenho é dinheiro, e eu digo que o dinheiro eu aplico, e eu gasto meu dinheiro. E a humanidade inteira sabe que a Dona Fifi tem um dinheirinho ali sobrando. Ela fala, não tem problema nenhum com isso. Quem quiser que pense o que quiser, tá? E a pessoa número 4 é a rica, né? É a rica que já pode ser aluna aí dos meus programas de mentoria, das oficinas. E essa rica, ela já entendeu o conceito do pague-se primeiro. E essa rica, inclusive, vai me ajudar aqui hoje para eu poder responder essa questão aí do que eu faço com esse dinheiro sobrando. Então essa rica, ela já entendeu o que está por trás do dinheiro, o que está por trás do conceito, e ela vai me ajudar a responder. Só que eu não vou falar muito dessa pessoa 4 não, porque senão eu vou antecipar as respostas que eu pretendo dar aqui ao longo da live, tá? Então, com base nisso, agora eu quero que você escreva quem você é: a periquita elétrica, a mascarada, a Dona Fifi ou a rica. Desses 4 personagens, quem é você? Não pode não contar. A gente tá aqui num ambiente seguro. A gente vai tirar sarro uma da cara da outra, mas a gente tá num ambiente seguro. E a ideia é que a gente entenda aqui qual é o tipo de perfil que veio aqui para participar dessa aula de hoje, pra gente entender aí até como é que eu elaboro as falas e etc, né? Então, bora lá. Ó, a Mari é periquita elétrica. A Andrea é mascarada. A Silvia é periquita elétrica. A Suande é rica. Aê, Suzana, querida. A Luciana, ela é a rica, inclusive já apliquei metade do meu 13º que recebi essa semana. Tá rica demais, arrasou. Claudimira é periquita elétrica, Maristela é rica, a Patrícia ela é rica, a Alba é periquita elétrica, a terapeuta Nelma é mascarada. Tô adorando vocês contarem aí. Vamos lá, quero mais ouvir gente aí. Periquita elétrica, mascarada, Dona Fifi. Tem nenhuma Dona Fifi aqui, não? Nenhuma Dona Fifi. Letícia está em metamorfose. Entrei no casulo periquita elétrica, mas quer sair rica. Nossa, falou bonita, hein? Nossa senhora, arrasou. Baby querida, boa noite. Maura é a mascarada. Gente, não apareceu nenhuma Dona Fifi. Tô aqui entusiasmada com Dona Fifi que não apareceu. Ó, não gosto de spam não, tá? Mas se você lembra aí de alguma rica, de alguma mulher aí que pode gostar desse tema aqui do nosso papo, aproveita aqui esse aviãozinho que fica aqui embaixo, ó, tá vendo? E manda pra essa rica aqui, porque vai ser legal a gente pensar que dentro desses 4
tipos de personalidade ou formas de lidar aí com a sobra do dinheiro, como é que a gente faz com isso. E antes de falar sobre isso, eu quero dizer um pouco sobre essa ideia, né? Quem é que eu sou? Sou educadora financeira, já trabalho há quase, estou fazendo 20 anos agora de labuta nessa área, trabalhei no mercado financeiro durante 14 anos, dentro dos 14 anos, 11 anos como gerente geral de agência bancária, eu fui funcionária do Banco do Brasil durante muitos anos, pedi a exoneração do cargo em 2019 para trabalhar 100% aqui na escola, então hoje eu conduzo aí uma escola de educação financeira para mulheres acima dos 40 anos. Eu gosto de fazer esse lembrete, porque tem uma turma que entra aqui e diz: que peste essa mulher aí que tá falando essas besteiras. Então eu falo umas besteiras, mas com um pouco de diploma por trás disso, né? E esse projeto que a gente está vivendo aqui é um projeto onde todos os domingos, às 20 horas, a gente se encontra para lives como essa, no estilo aula mesmo, porque é conteúdo, é coisas que a gente vai colocar na prática. E para isso, para você participar, entra lá no link da minha bio, é gratuito, vai estar num grupo de WhatsApp, que além de você receber os links ali para estar aqui com a gente, há uma oportunidade de uma vez no mês a gente estar num Zoom juntas para definir os próximos temas e algumas outras iniciativas que eu lanço lá, tá bom? Então, simbora! Já que cada uma já entendeu aí qual é o teu perfil, eu quero que a gente separe aqui o nosso tema da live, então reserva essa informação sua aí de perfil, até para você entender o teu mecanismo, a forma como você fala e lida sobre dinheiro. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. Tem a forma como você, diante aí das circunstâncias da vida, você preferiu conduzir, tá? Mas para entrar nesse assunto de hoje, eu quero dividir em 2 cenários, tá? Então no teu caderninho aí de estudos coloca cenário 1, tá? Qual é que é o cenário 1? O cenário 1 é aquela pessoa que diz assim: meu caso, eu tenho uma graninha que eu faço sobrar todo mês do meu salário. E quando eu falo graninha, gente, é sem sentido pejorativo e sem nada. Graninha você pode, sei lá, R$10, R$1.000, R$700, R$5.000, tá? Então, você faz sobrar aquela grana ali mensal. E aqui você, através das nossas outras lives, outras aulas, você lembra daquele conceito do pague-se primeiro, que é a primeira coisa que a gente faz quando o salário entra. Então você reservou lá essa grana, né? Então vou trabalhar aqui com o exemplo de R$500 mensais, tá? Pode ser mais, pode ser menos, vou trabalhar com esse conceito a título de exemplo. Então o cenário 1 é essa pessoa que já dispõe desses R$500 mensais e ela quer aplicar na lógica do pague-se primeiro. Quem aqui me ajuda a lembrar do pague-se primeiro? Quem é que está com a memória fresca para entender o que é o pague-se primeiro? Quem me dá exemplos do que é que pode estar encaixando ali no pague-se primeiro? Enquanto isso, deixa eu dar boa noite aqui a Gabriele, que acabou de entrar, a Andréa querida. Estávamos nesse instante juntas, né, Andréa? Que bom que você está aqui. Conceição. Coca Nogueira. Isso, muito bem. Nádia Bezzi. Sonja. Muito bom. Helena, boa noite, meu bem. Eliana, Fernanda. A Maristela que está me dizendo que o pague-se primeiro é uma reserva financeira. É sempre nessa lógica de aplicar para alguma coisa para o futuro, tá? Então, qual é que é o conceito do pague-se primeiro? Eu vou separar esses R$500 mensais e eu vou fazer uma reserva para ser usada no futuro, que a gente pode chamar de caixinhas de projetos. Quem me lembra aqui alguns exemplos de possibilidades de projeto? Porque projeto é muito individual, cada um tem o seu, igual uma piada ruim que tem por aí. Mas como cada um tem o seu, quem me dá aqui exemplos de possibilidades aí de reservas financeiras e caixinhas de projetos? Lembrando que sempre é para uso para o futuro. Esse é o cenário 1, tá? Lembra que o tema da live de hoje a gente vai conversar diante de 2 cenários. O cenário 1, essa pessoa já tem um dinheiro e ela quer reservas para o futuro. Então ela pode
colocando para um ano sabático, como bem a Letícia falou. Ela pode colocar para aposentadoria. Letícia aqui nos ajudou também. A Silvia está me dizendo que pode ser para uma viagem. Então, é sempre para um projeto seu, do futuro, onde você vai fazendo essas reservas. A Suzana adquirir um imóvel, né? Ou qualquer tipo de aquisição. Então, pode ser um móvel também. Trocar de carro, a aposentadoria, o ano sabático, a reserva de emergência, né, gente? Super importante a gente fazer a reserva de emergência. Pode ser para transição de carreira. Então, o que eu quero que vocês fixem na cabeça é: pague-se primeiro é para um projeto, 2, 3, 4 projetos na sua vida que sejam para uso no futuro e você vai precisar fazer essa reserva para o futuro, tá bom? Bom, considerando esse cenário que é para o futuro, você pode me dizer assim: mas Ariadne, olha só, eu já consegui fazer uma organização financeira, porque eu fiz lá a Oficina Lucre, que inclusive está com inscrições abertas, link lá na minha bio. Então, eu já fiz esse programa de organização financeira, já aprendi contigo sobre organização financeira, já aprendi sobre planejamento financeiro, tenho R$500 por mês, só que eu tenho muitos projetos. Eu tenho a vontade de adquirir um imóvel, eu tenho a necessidade de trocar de carro, eu tenho a necessidade de colocar a minha aposentadoria, eu quero fazer um ano sabático, eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer uma reserva de emergência, eu quero. E o tamanho do meu querer é uma dízima periódica, porque não tem fim. Só que eu só tenho R$500 por mês, rapaz, e agora? E o R$500 eu quero que você pegue aqui, que é só 500. Porque se for R$30 é só 30. Se for R$10.000 é só 10.000. Então não faça um julgamento de valor, porque o valor que seja, R$30, 500 ou 10.000, vai estar limitado àquela quantidade e que não vai dar conta de todos os projetos nunca na tua vida. Nunca, tá? Então, como é que eu tenho todas essas vontades aqui e os R$500 é só 500? Faz sentido eu colocar dentro desses R$500 R$10 para cada projeto desse? Essa é uma pergunta que eu recebo muito em mentoria. Faz sentido eu colocar R$10 para reserva de emergência, R$10 para aposentadoria, R$10 para viagem, R$10 para ano sabático, e assim todo mês vou colocando R$10, porque a soma deles vai ser o 500. Só que se eu fizer isso, nada anda pra frente, né, amor? Porque de 10 em 10, pelo amor de Deus, você tá com 1000 projetos de 10 em 10. Como é que faz para eu priorizar isso? Então essa é a pergunta do cenário 1. Essa pergunta do cenário 1, ela passa do pressuposto de que você já adota uma boa metodologia, um bom programa de organização financeira, a exemplo da nossa Oficina Lucre, onde você vai ter sistematicamente aquele dinheiro. No nosso exemplo, quinhentão. Se eu já adoto esse bom programa de organização financeira e eu sei que eu já me adaptei ali, me ajustei para todo mês ter 500, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar este polvo, e isso foi objeto da nossa live do domingo anterior, onde eu ensinei a desenhar o polvo, onde eu coloquei ali as indicações dos produtos financeiros de renda fixa mais adequados e tal. Então eu vou colocar no papel quais são todas as minhas vontades. Então agora o primeiro momento é o vômito mesmo. Ah, não, mas eu já sei que se eu colocar todas as vontades, elas não vão ser todas obedecidas. Mas eu preciso que você saia do estado mental e vá para o estado de materializar ali nas palavras o que é que você quer. Então você vai colocar tudo isso, é a primeira coisa. Não vai ser teimosa agora para querer fazer o passo 2 antes do passo 1. Passo 1 é, coloca todos os projetos. Todos. E do lado ali você vai colocar que é R$500. Onde é que eu ensino aí sobre essa priorização? Eu ensino a você ir começando por 2 caminhos, né, por 2 projetos, tá? A não ser que a grana que você disponha seja uma grana muito mais alta, mas se a gente está começando com dinheiro, uma quantia módica, eu vou instruir você a fazer 2 escolhas para depois entrar uma terceira, para depois entrar uma quarta.
Uma das escolhas, eu como educadora financeira resolvo por você, que é começar a fazer o teu caminho de reserva de emergência, tá? Por mais que a gente diga, cara, mas que coisa, né? Ficar ali guardando R$100, 50, 200 para um dia de desgraça. Eu não vou nem dizer que a reserva de emergência vai amparar a desgraça, pode acontecer. A reserva de emergência vai trabalhar com imprevistos. E a única certeza que a gente tem nessa vida, duas, né? Uma que morre e a segunda é que haverá imprevistos ad eternum. Então, imprevistos junto com a morte, aí são as duas únicas certezas. Então, que não te aconteçam desgraças, que não aconteça ali de ter a necessidade de uma cirurgia, de um familiar ali numa situação muito grave, de uma perda econômica muito violenta. Mas estes imprevistos, vide uma pandemia que a gente ainda tem resquícios dela, não está completamente fora do nosso controle. Então, eu como educadora financeira, uma das coisas que eu vou te orientar é que sim, comece a fazer a sua reserva de emergência, porque os imprevistos acontecem. Uma vez aconteceu de eu estar atendendo um casal e no segundo atendimento desse casal eu demiti o cliente, né? Eu demiti o casal e eu não topei continuar com o processo porque era um casal hétero e o homem do casal disse assim, mas eu me nego a fazer a reserva de emergência. Eu digo, tá bom, bonitão, né? Me conta por que você se nega, né? Eu não fiz essa cara de falta de paciência, não. Eu respirei fundo e disse, não, vamos lá, na força dos boletos, deixa eu entender por que raios na cabeça desse homem ele não quer fazer a tal da reserva de emergência. E aí ele falou assim, não, porque se acontecer uma eventualidade, uma necessidade econômica muito grave, ou uma necessidade de cirurgia, uma questão muito grande, eu tenho o meu carro, eu vendo meu carro. Ai, meu Deus, né? Aí eu fui lá, eu mesmo fiz uma massagem em mim mesmo e disse assim, amigão, é o seguinte, não dá, né? Na hora que a desgraça acontece, não dá. Eu não te desejo passar por uma situação de emergência. Sabe por quê? Porque talvez só quem passe é que saiba que não dá tempo de vender o carro. E mesmo que dê tempo de vender o carro, tu vai depreciar esse carro horrores. Porque quem tá do outro lado não tá com tua pressa. E aí vai te oferecer um dinheiro que, né? Então assim, gente, o dinheiro da reserva de emergência, ele tem que ser com liquidez alta. Ele tem que estar ali, ó, quase que debaixo do colchão. Não literalmente, né? Mas debaixo do colchão, num produto financeiro no banco ali que você esteja com essa disposição. Mesmo eu usando dos meus argumentos, o cliente não topou. Nossa, tem um cabelo super ultra mega branco aqui, ó, que tá disforme. Ele não topou, ele disse que de jeito nenhum ia fazer a reserva de emergência e eu disse que eu não conseguiria trabalhar ali com eles, porque para mim entra um lugar de valor ali muito importante que não batia, né? Então, nessa priorização, a ideia é, eu tenho os R$500, esse R$500 é limitado, eu tenho dezenas de projetos e eu vou te instruir, começar por 2. Eu como educadora financeira vou te falar, começa a tua reserva de emergência, tá? E o segundo, aí dentro de todas aquelas coisas que você anotou, eu quero que você durma e acorde com aquela listinha para você se olhar e dizer assim, meu, olha só, eu passo o mês inteiro trabalhando, eu passo o mês inteiro nessa dureza que é aqui. Qual desses projetos vai me alegrar pra caraca? Qual desses projetos eu vou olhar para ele e me orgulhar de dizer assim, meu, ele até tá longe, né? Sei lá, esse meu projeto custa R$60 mil. E eu vou começar colocando, sei lá, R$200 nele. Ele pode até estar longe, mas eu vou me alegrar em dizer que todo mês eu tô vendo aquilo ali crescer. E a despeito de todas as coisas que eu passo na vida, eu me orgulho de dizer, puta merda, olha só, já passaram 40 anos, passaram 45 anos, 50 anos de vida que eu não consegui fazer isso. E agora, sistematicamente, eu tô colocando um projeto que é meu. Que projeto é esse que dentre aqueles que tá ali na tua folha te brilha mais o olho? Tanto para você dizer, putz, é o que eu mais estou a fim de fazer,
mas também aquele que você vai ganhar motivação para continuar em consistência. Ontem, tem 2 dias, eu ouvi de uma aluna da mentoria, a Tereza, não sei se ela tá aqui, ela disse que ia entrar, talvez ela assista a gravação, não sei se estava em viagem. E ela falou uma frase que me chamou muita atenção, que ela falou assim, a importância do Pague-se Primeiro, para mim, né, no caso para ela, foi tão grande porque olhar aquilo ali crescendo todo mês um pouquinho me dá forças para fazer o que eu preciso fazer nos outros potes e nos outros movimentos financeiros. Então, o que eu te digo é, se o dinheiro que você fez sobrar, ele é pequeno e ele naturalmente vai ser limitado, mas ele é pequeno, começa por 2, começa um pedaço sendo prudente, sendo racional, começando a sua construção da tua reserva de emergência, e o outro, aonde o coração bate e diz, eu vou ter orgulho de todo mês aquilo ali tá crescendo. É muito mais do que só sobre dinheiro, é muito mais sobre simplesmente dizer, será se de 50 em 50? O processo comportamental que vai trazer em você, por mais que o projeto seja de 60 mil e você está começando de 50 em 50, de 200 em 200, vai te levar numa condução de produção de dinheiro diferente. E mesmo que você ainda não tenha uma condição de produção de dinheiro, porque talvez você seja elitista, o uso do dinheiro, será mesmo que eu quero fazer uso do dinheiro para isso aqui? Ou será se me encanta mais não existir isso aqui e esse dinheiro ir para aumentar aquele meu projeto que está me deixando feliz, tá? Então, neste cenário 1, como eu acabei de explicar, em sendo o dinheiro que em qualquer hipótese será limitado, mas em ele sendo pequeno, neste cenário 1, que é para projetos do futuro, eu te indico escolher 2. Um pela prudência, pelo racional, e o segundo por aquilo que vai fazer brilhar assim e dizer, isso aqui vai me ajudar na condução, tá? Lembrando que não é manual, tá? Não é manual. Eu já tive o caso de uma aluna, por exemplo, eu vou pegando exemplos aqui, porque eu acho legal assim passar os exemplos para vocês perceberem que há cenários e cenários. Tem muito que olhar como é que é o teu funcionamento. Eu comecei esse processo de mentoria com essa aluna por volta de abril, né? Abril de um determinado ano aí. Deve ter uns 2 ou 3 anos isso. E ela falou assim, Ariadne, todo o dinheiro que eu puder na vida vai para reserva de emergência. Inclusive, as minhas despesas essenciais, que é onde dita ali o padrão de vida, eu diminuí bastante. Eu tô vivendo num padrão de vida bem exíguo, junto com minha filha adolescente. Inclusive, ela é... lembrei dela agora. Ela mora, pelo menos na época, morava em Salvador. E eu tô em Salvador. A gente tá com um padrão de vida bem exíguo, eu e minha filha adolescente. Diminuí bastante para aumentar o máximo que eu pudesse o meu Pague-se Primeiro. E todo esse dinheiro vai para a reserva de emergência, porque eu projetei, né, isso ela falando, eu projetei que até dezembro, então lembrem que isso era abril, até dezembro eu concluiria o dinheiro que eu precisava para a reserva de emergência. E eu digo, e como é que tá sendo isso para você? Ela falou, cara, eu tô animadíssima. Sabe por que eu tô animadíssima? Por quê? Porque o padrão de vida que a gente colocou aqui, depois de muitas conversas com ela, tá adequado, tá ok, a gente tá vivendo bem. Não estamos deixando de viver ali um pouco de dinheiro para um lazer, mas a gente pega muita coisa que é gratuita da cidade. E vai me dar muita felicidade virar o ano tendo a reserva de emergência toda construída, porque aí ano que vem em diante é 100% em outros projetos mais gostosinhos. Mas vocês entendem o amadurecimento que essa pessoa já estava diante daquilo que ela conseguia e dentro daquilo que ela não conseguia? Significava que de abril até dezembro, ela estava disposta a não fazer viagens, ela estava disposta a não mexer com outras coisas e para ela estava tudo bem. Eu me lembro que a gente finalizou o processo de mentoria, o planejamento dela ficou muito ok e tal. E no ano seguinte eu entrei em contato, porque eu fiquei louca, né? Deixa eu ver aqui o que deu nisso, né? E ela falou, consegui fazer a minha reserva, tô super ok. Agora é para um outro tipo de projeto. Então, vocês percebem que tem ali funcionamentos que são muito próprios de cada um e envolve muito
como lidar com as renúncias, tá? Mas se você, nesse primeiro momento, não sei como é que eu vou lidar com as renúncias, pega-se essa grana, nesse nosso exemplo, os R$500, e aí faz essa divisão entre reserva de emergência e aquilo que te faz brilhar o olho. Cenário 1, me contem se ficou ok. A gente vai trabalhar com 2 cenários hoje. Cenário 1 é da pessoa que já está organizada, que já está com seu dinheiro ali pré-definido mensal para sobrar, e ela quer destinar para o futuro e não sabe como é que escolhe diante de 1000 projetos. A ideia é escolher 2. Me contem se o cenário 1 ficou claro para vocês, enquanto eu bebo uma água. Ok, me parece que tá ok, né? Então tá bom. Ficou claro. Parece que esse cenário 1 é muito o perfil da rica. Lembra as 4 personalidades? Né? André tá dizendo que ficou claro, Maristela ficou claro, a Nelma ficou claro, Luciana ficou claro. Tá bom. Então, esse cenário 1 lembra das 4 personalidades que eu falei aqui no início da live, né? Então, ele é muito claro para a rica, que essa rica já está destinando ali para o Pague-se Primeiro e está fazendo a destinação dele. Ele também é para a mascarada, porque a mascarada, ela já está tendo a sobra, mas ela está ali no escondidinho dela. Ela só não está divulgando, mas está tendo uma sobra. Mas nessa sobra ela é limitada, e agora a ideia é que, nesse cenário 1, eu tenho ajudado a mascarada a identificar ali 2 projetos. E também para Dona Fifi. Só que a Dona Fifi tem que ter cuidado, né? Não precisa ser tão mascarada assim, mas Dona Fifi precisa quietar um pouco, porque senão outros projetos vão aparecer na vida dela que não tem a ver com ela. Tem a ver com os urubu em cima da carniça, tá? Bom, vamos para o cenário 2 agora. O cenário 2 é aquela história assim, de dizer... Tá, eu já entrei num processo de organização financeira, já estou fazendo sobrar uma grana, já entendi que precisa sobrar essa grana, porque a lógica do Pague-se Primeiro é que eu pegue um pedaço do que eu ganho para projetos futuros. Só que, Ariadne, não faz sentido. Vou trabalhar nos mesmos R$500, tá? Não, eu vou trabalhar agora com R$300, para os cenários ficarem com valores diferentes. Só que essa aluna que entendeu o propósito do Pague-se Primeiro, ela vai olhar assim, não faz sentido. Eu fiz sobrar R$300, eu fiz sobrar os R$300, estou ali cuidando da organização financeira, do planejamento financeiro, as coisas estão caminhando, os R$300 é um valor que eu sei que funciona. Só que não faz sentido. Para que eu vou pegar os R$300 e colocar na reserva de emergência, na viagem, na aposentadoria, ou no diabo 4 que tem aí de projetos, se eu estou pagando empréstimo? Eu tenho uma parcela de empréstimo que é consignado, o empréstimo que eu fiz com o banco, ou seja, eu tenho alguma dívida. Por que eu vou guardar R$300 para um projeto do futuro se eu tenho dívidas, né? Ela olha para mim e diz, isso não faz sentido. Então, o que faria sentido? Faria sentido fazer todo esse movimento para fazer sobrar os R$300 e pagar as dívidas. Ou pode ser que ela diga assim, não, nem é dívidas meu caso. Meu caso é... eu quero comprar uma coisa à vista que eu, sei lá, teria que... Igual o exemplo da geladeira. Em vez de eu pegar uma geladeira e comprar em 10 vezes, eu compro em 1, 2 ou 3, porque ao invés de eu jogar os R$300 pro Pague-se Primeiro, eu compro para antecipar a geladeira e não fico com parcela. Essa é uma possibilidade também. A outra possibilidade, ela dizia assim... Rapaz, eu tenho criança na escola que eu pago a mensalidade da escola, né? E todo mês é aquela labuta, né? Para pagar as coisas, porque todo mês acontecem imprevistos e etc. Eu não vou querer guardar esses R$300
para uma reserva de emergência, para uma viagem, para um ano sabático. Eu vou preferir pegar esses R$300 e antecipar a matrícula das crianças, a mensalidade das crianças, ou alguma despesa recorrente, o aluguel da casa. A despesa recorrente eu vou lá e antecipo, porque é bom que eu já garanto logo, né? Vai que Deus me livre, acontece alguma coisa, eu já garanto logo. Ou até pode ter um incentivo de pagamento antecipado com desconto. Então, olha só esse cenário 2, como ele é um pouco mais complexo. Ele é aquela pessoa que fez um processo de organização financeira, que fez lá a oficina Lucre, e entendeu, fez sobrar os R$300. Ela disse, eu acho muito lindo este conceito do pague-se primeiro para projetos do futuro, mas não faz sentido, porque ou eu tenho dívidas, ou eu poderia antecipar a mensalidade, ou eu poderia comprar as coisas à vista. Faz sentido? Tem alguém aqui que pensa assim? Deixa eu ver se tem gente aqui que ou que vive assim, ou que pensa, ou que faz sentido. Deixa eu ver se esse cenário 2, do jeito que eu montei aqui, tem alguém que dê voz a eles. E é sem julgamento, tá, amores? O fato de você dizer, Ariadne, eu penso assim. Ninguém vai entrar aqui em julgamento para nada, não. É só para entender se esse cenário 2 alguém aqui vive. Se alguém já se perguntou, para que eu vou guardar para o futuro se o presente está precisando? Vamos ver se tem gente aqui que está desse jeito. André disse que pagaria dívida, né? André disse que pagaria dívida. Quem mais? Silvia acho que é a mesma história, no sentido de achar que não faria sentido guardar para o futuro, né? Tá bom. Bora começar a entender algumas coisas aqui, tá? Aqui começa a ficar mais complexa. O papo começa a ficar mais complexo porque ele começa a entrar em algumas variáveis. E essas variáveis não têm 5 passos para ser feliz. Essas variáveis precisam ser pensadas. Bom, se você tem dívida vencida, para mim aqui já é meio que claro, né? Então, assim, há uma situação de dívida vencida, você não tá dormindo à noite porque o credor tá ali na porta, a situação ela tá insustentável. Então, gente, considerando uma situação onde precisa prezar pela tua saúde emocional, pela tua saúde de ter paz para trabalhar, e esquece até esses peixes, desses potes tudo, chuta o balde, eu vou aí na tua casa, a gente chuta junto. Primeiro tem que, né, se é uma situação aí extremamente grave, tá? Dito isso, vamos agora tirar a situação de ser algo grave, tá bom? Pra gente pegar os outros cenários. A Dilurde diz que detesta a dívida, preza pela segurança. A Paty diz que tem essa tendência, mas após a mentoria mudei um pouco a forma de ver, mas ainda volta no padrão, né? Então vamos lá. Vamos tirar esse cenário aqui de desgraça, de uma situação muito séria, tá? Olha que legal aqui, a Wanderlita diz, ó, se as dívidas estivessem em dia, eu guardaria o dinheiro. Aí eu vou pegar. O primeiro passo é, situação da desgraça, paga lá a desgraça. Resolve isso, vai ter paz de espírito para trabalhar. Segunda situação, a dívida tá em dia. Bora pegar bem esse exemplo aqui da Wanderlita, tá? Então a dívida ela tá em dia e ela já tá ali no padrão de vida da Wanderlita. Vou pegar um exemplo bem da Wanderlita, viu, amor? Vou fazer de conta que você é essa pessoa aqui. Que você já tem um empréstimo consignado e que tua parcela já tá ali no teu padrão de vida. Quem lembra aqui das últimas lives sabe que é no pote das despesas essenciais que entram esses pagamentos de dívida. Então, na situação da Wanderlita, este empréstimo, ele já está dentro do padrão de vida dela, a vida já está acontecendo, ela não está passando fome por isso, ela não tá nada, não está acontecendo nada. Aí a Wanderlita pode olhar para mim e dizer assim, rapaz, já está internalizado, mas mesmo assim eu posso pegar os R$300 e pagar os empréstimos do fim para o começo.
Porque, obviamente, eu vou ter algum desconto nos juros e vou pagar. Eu faltava, sei lá, 4 anos para pagar o empréstimo. Daqui a pouco eu falto 3 anos e meio, daqui a pouco eu faltaria 3 anos e tal. Aí eu concordo com a Wanderlita, nessa nossa hipótese de conversa, que matematicamente falando, ela tem razão, né? Matematicamente falando, eu estaria pegando uma dívida, antecipando, tendo desconto e antecipando o pagamento dela. Só que a gente já aprendeu aqui que educação financeira é para além da matemática, é para além dos números. Então, o que a gente vai olhar? Vai olhar a situação da Wanderlita. Como é que é o comportamento dela com dinheiro? Ela já é uma pessoa que na vida já estava mais com um padrão organizado, hora ou outra conseguia organizar ali e juntar um pouco, ou a Wanderlita era banda voou, ia pagando e tal, e nunca sobrava nada e etc. Banda voou não é de irresponsável não, tá? Banda voou no sentido de dizer, vou pagando, vou vivendo, e cheguei a 40, 45 anos de vida, 50 e nunca construí nada. Neste caso, eu olharia para a Wanderlita e dizer assim, amor, a gente precisa trabalhar com o efeito comportamental do dinheiro na tua vida. Se a parcela do empréstimo já está integrada no teu padrão de vida, que você não está passando aperto, não está passando nada, eu preciso que por um tempo que seja, a gente comece a trabalhar contigo um efeito comportamental que é, todo mês, aqueles R$300, eles vão para uma conta de investimentos, para minha reserva de emergência, para o que seja, para eu começar a ensinar a Wanderlita a produtos financeiros, mais simples que seja, ela não precisa ser assessora de investimentos da Bolsa de Valores, da B3, não. Mas começar a dar o gostinho para ela, que passou os últimos 40, 45, 50 anos de vida, sem nunca ter entrado nessa seara, porque ela nunca achou que era para ela. Olha o que é essa cabeça dessa nossa amiga Wanderlita aqui, de nunca ter achado que investimento financeiro era para ela. Olha o efeito que vai dar na vida dela, nas finanças dela, quando a gente disser assim, pô, se teu padrão de vida tá ali adequado, e a gente começa a colocar 300. E aí eu vou aqui e falo de tesouro direto com a Wanderlita. A Wanderlita já sabe como é que aplica no Tesouro Selic. Já tem um app ali onde ela olha o extrato, onde ela já vê que tem um rendimentozinho. Aí mês que vem o gerente do banco já liga para ela e diz, Wanderlita, isso e aquilo. E ela já começa a saber conversar com o gerente. Gente, isso não tem preço não. Isso tem preço não. Eu não estou abrindo mão de um padrão de vida, mas eu estou começando a trabalhar com esta pessoa um efeito comportamental do dinheiro que ela nunca teve acesso. Existe um meio termo. Eu posso falar assim, Wanderlita, até bora pegar os 300. A gente pode pegar 150 para antecipar a dívida e 150 para deixar o dinheiro para o futuro, para reserva de emergência. Mas nesse lugar aqui, eu iria incentivar sempre que ou o dinheiro inteiro ou uma parte desse dinheiro, mesmo ela com dívida e essa dívida estando controlada, ela começasse a viver coisas que muito possivelmente ela não viveu até agora. Começasse a adquirir conhecimentos, a lidar com isso. Gente, eu já vi tanto relato tão lindo, da pessoa que diz assim, Ari, por enquanto eu só consigo colocar R$50. Mas eu tô me sentindo tão foda de todo mês conseguir colocar os 50 e sozinha ir lá e fazer, e sozinha tirar o extrato. Olha, eu arrepio toda, porque não é pelos 50, podia ter sido 50 milhões, podia ser 500 milhões, mas esta pessoa que um dia colocar 500 milhões por mês, ela só vai chegar em colocar 500 milhões por mês, porque o comportamento dela já estava sendo trabalhado lá atrás com os R$50 mensais. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo onde é que eu estou chegando? Ou seja, eu não vou pegar essa pessoa e colocar ela em risco, mas eu vou começar a dar possibilidades dela trabalhar com esse dinheiro do tanto que seja, do tamanho que seja, e essa pessoa começa a perceber a energia do dinheiro de uma outra forma.
Faz sentido? Né? Pegou? Pegou a história? Então, assim, analisa risco e analisa saúde mental. O empréstimo, ele não está atrasado. Ele não tem credor na porta, não tem agiota. Mas talvez o empréstimo seja bem grandão e eu tô pagando ele em dia, mas para eu pagar ele em dia do tamanho que é ele, eu tô vendendo as carças, não tô dando conta. Aí eu vou pegar um outro exemplo de uma aluna. Essa aluna é funcionária pública do estado de Minas Gerais. Acredito que tem uns 2 anos e meio que eu tava com ela. E ela tinha um consignado lá do órgão público dela, e esse consignado já tinha sido renovado, porque precisava de dinheiro, e a parcela desse consignado estava absurdamente grande, estava bem grande, inclusive maior do que o percentual legal, né, que existe um percentual legal, estava maior lá. E aí essa aluna estava pagando em dia, presta atenção no assunto dela, então não era agiota na porta, não era caso de risco. Ela estava pagando em dia e ela olhou para mim e disse assim, meu, se eu conseguir fazer sobrar 30 reais, eu vou colocar nesse empréstimo. Aí eu disse assim, tá, bora prestar atenção aqui numa coisa. Qual é o efeito prático desses 30 reais, desse empréstimo que está em dia na tua dívida desse tamanhão? Quase nenhum. Porque quando eu pegava aqueles 30 reais no tamanho daquela dívida, daquela parcela, para ela pagar lá as últimas, era quase nenhum. Era tipo nada. Só que eu disse para ela que eu também entendia que não adianta ela ficar aqui sem paz, porque ela não estava dormindo, porque ela estava vivendo o resto da vida na pendura, porque não sobrava mais nada, porque aquele empréstimo estava imenso. Como é que faz sentido eu dizer, vou botar esses 30 reais para a mulher começar a aplicar e ela continuar com essa dívida aqui? Aí eu fui orientar ela a dizer assim, você já foi no seu banco para você renovar essa dívida sem troco, né? Sem troco significa não vai pegar mais dinheiro, é só pegar aquele saldo devedor. Então pega aquele saldo devedor e renova sem troco nenhum, sem grana, colocando num prazo bem maior. Então, no caso dela, ela estava com uma dívida que ia encerrar em 3 anos e meio, e eu estava dando a sugestão da gente colocar ela para 96 meses. Eu não sei nem fazer que conta, esse 96 meses é quanto tempo aí? Alguém que tiver uma calculadora faz aí. Eu me lembro que ela estava faltando 3 anos e meio, e eu pedi para que ela simulasse no banco para pegar aquele saldo devedor e colocasse em 96 meses. 2 coisas aconteceriam ali. A dívida dela ia aumentar. Por quê? Porque se eu estou falando de mais prazo, é mais juros. A dívida dela ia aumentar. Mas a parcela dela ia cair horrores. Aí ela olhou para mim e disse assim, mas você tá doida? Você tá me dando uma orientação. 8 anos? Então tá bom, Letícia, obrigada. Então ela ia sair de 3 anos e meio para ir para 8 anos de dívida. Ela falou assim, você deve estar doida, você está me dizendo então, né, uma educadora financeira que chegou aqui, para me dizer que é para eu tirar uma dívida que eu já estou quase acabando, né, na cabeça dela 3 anos e meio estava acabando, para colocar para 8 anos, para ainda ficar aquele prazo absurdo para a dívida crescer horrores e etc, né? É isso que você está dizendo? Eu disse, primeiro que eu não disse para fazer, primeiro que eu disse que era para simular, para trazer os dados até para a gente calcular. Mas, sem precisar simular, eu sabia que a dívida ia crescer e a parcela ia diminuir. Qual é que era a lógica disso que eu falei para ela? Eu disse o seguinte, amiga, é o seguinte, eu preciso, de uma vez por todas, que você passe a dormir em paz. Você está dormindo em paz? Não, não estou dormindo em paz. Só que se eu colocar essa dívida, Ariadne, para 8 anos, aí é que eu não vou dormir em paz. Aí eu digo, tá bom. Então, a gente agora precisa escolher qual é o problema que você quer. Ou você escolhe não dormir em paz, porque a pega da dívida agora está em 8 anos, ou você escolhe não viver em paz pelos próximos 3 anos e meio,
vivendo do jeito que você está vivendo agora. Qual é a minha aposta? Porque minha aposta é sempre comportamental. A minha aposta é que se eu pego essa despesa dessa mulher, desse empréstimo, e coloco bem aqui para baixo, essa pessoa ia ter margem de trabalhar, até porque ela tinha um projeto de fazer uma renda extra para uma outra atividade dela, e abrir margem de paz na cabeça dela, para ela, inclusive, viver melhor, diminuir, era a minha aposta, um processo ansiolítico que estava entubada de remédio até as tetas, né? Não significa que ela vai ficar curada de nada, gente. Sempre é uma composição de 1000 fatores. Um dos fatores é o fator financeiro. Onde essa mulher não vivia lazer, onde essa mulher estava com roupas, segundo ela, de séculos, porque ela não conseguia comprar mais nada. Ou seja, aquela pessoa estava com a dívida sem estar atrasada, não tinha credor na porta, mas aquela pessoa não estava vivendo com dignidade. Aí foi quando eu olhei e disse, eu quero que tua dívida de 8 anos vá para 80 anos que seja, mas eu preciso que você tenha saúde até lá. Porque quando você restabelecer um processo de saúde, a gente vai trabalhar inclusive nos outros itens de orçamento, para aí sim a gente pegar essa dívida de 8 anos e ir pagando com antecedência, mas sobrando R$300, sobrando 500, sobrando 200, sobrando 800, e antecipando, mas você em condição de saúde. Eu sempre vou apostar na condição de saúde. Esse é um caso que é muito pontual. Ele não pode ser considerado aqui generalista. Ele não pode ser... Ali existia, além de toda essa conversa aqui, uma história que eu já vivia com essa aluna, de comportamento, de forma de atuação. Já existia um contexto para que eu dissesse o que eu disse. Eu preciso que vocês entendam isso. Não é só simplesmente alguém que abriu a câmera que eu nunca vi na vida e fui fazer essa indicação. Até porque poderia correr o risco do quê? Dessa mulher, oba, gostei da ideia. E aí ir lá, jogar a dívida para 8 anos, sobrou um monte de dinheiro e agora é a louca do gasto, né? Todo esse dinheiro que sobrou, ela gastar em milhões de outras coisas e piorar ainda. Então assim, vocês entendem o quanto que é pontual, o quanto que é individual? Neste caso, existiu um contexto que eu, inclusive, incentivei a aumentar uma dívida. Olha só, né? Como assim eu vou para uma educadora financeira e aquela mulher me ajuda? Sei que com essa conversa ela de fato fez, morrendo de medo, e é com medo mesmo. Eu também estava com medinho, porque eu digo, eita peste, eu preciso ficar junto com essa mulher durante um bom tempo. E eu vou dizer para vocês assim que o empréstimo ainda está em dia, ainda está vigente, ela já vem pagando com antecedência. Essa mulher já perdeu 15 quilos, ela estava num processo de ganho de peso assim absurdo e deixou de tomar remédio para dormir, né? Então, assim, gente, cada caso é um caso. Essa coisa do dinheiro leva a gente para alguns lugares que a gente às vezes não tem noção e a gente precisa tirar da cabeça que é só a conta matemática que precisa ser feita na hora da gente tomar uma decisão. Não é uma conta matemática. Então, nesse cenário 2, que é um cenário onde a pessoa tem dívida ou um cenário onde a pessoa quer pagar com antecedência a escola das crianças, muito possivelmente essa pessoa está ancorada numa base de medo tão grande que ela prefere antecipar a mensalidade de 3, 4 meses do que ela começar a fazer projetos de vida. Ela está ancorada na subtração e ela tem medo da adição. Então, perceba se o que você, no momento em que diz, eu prefiro não colocar os R$300 para o futuro, e sim pagar tudo à vista, se de fato é uma decisão porque é para pagar tudo à vista ou é ancorada no medo. Ariadne, eu odeio parcelas. Não é nem para odiar e nem é para amar. Parcelas não é um crush. Parcela não é um cônjuge.
parcela através do cartão de crédito, é um meio de pagamento que, usando de uma forma sábia, te faz crescer muito. Então, se lá no teu bloco DLP, quem está aqui com a gente nos encontros anteriores, sabe que é o quê? Despesas de longo prazo, onde a gente coloca ali as despesas sazonais e os imprevistos. E eu venho aqui e faço a compra desse microfone e digo assim, esse microfone aqui me custou R$400. E eu vou pagar ele em, sei lá, em 5 parcelas sem juros. O meu bloco DLP ampara aquela prestação e eu não abri mão de continuar guardando para o meu futuro. Por quê? Porque o efeito do pague-se primeiro, o princípio de tudo, até porque o nome é pague-se primeiro, senão seria pague-se por último, é dizer assim, Ariadne, sabe essa grana que você faz todo mês? Ou pouco, ou muito, ou insuficiente, ou não? Mas sabe essa grana que você faz todo mês? Honre você e sua história. A primeira coisa, religiosamente, que você precisa fazer é pega um taco dela, que o ideal é que seja de 10% a 30%, mas a gente que está começando vai pegar 1% que seja, mas eu vou honrar a minha história e dizer assim, eu entendi que é comportamental, então o taco dela eu vou guardar para algo do futuro, porque eu sei que o movimento revela. Quando eu, Ariadne, entrar neste movimento de comportamento diferente, eu vou lembrar do Einstein, que diz assim que a pior insanidade que pode existir num ser é querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas de forma igual. Não existe insanidade maior querer um resultado diferente de algo que está sendo feito da mesma forma. Então, quando eu trago para você a proposta do Pague-se Primeiro, é muito mais sobre comportamento do que sobre decisão matemática, tá? Então, nesse cenário 2, também entra para esse lugar de que cada caso vai ter a sua própria complexidade, mas, num geral, a ideia é prezar por essa saúde mental, ter cuidado com este medo que está ancorado nos pagamentos antecipados. DLP, despesas de longo prazo, é P de pato, tá? Então, DLP, despesas de longo prazo, entram ali as despesas imprevistas e as sazonais, tá? Aí você pode me perguntar, tá, Ari, mas nesse caso aqui, seria da periquita elétrica? Não, a periquita elétrica, que é aquela primeira personalidade, né, das 4 que eu disse lá no começo, a periquita elétrica foi aquela que disse assim, tá bom, bonitona, você tá falando aí de um dinheiro que sobrou, né, no cenário 1 sobrou R$500, no cenário 2 sobrou R$300, mas não, pra mim não sobra, não. Então, cadê o cenário que eu me encaixo aqui nesta amostra, né? O cenário de você, periquita elétrica, não é nem agora tá falando sobre não sobra. É entrar num processo de organização financeira sério, efetivo, em que você entenda que o dinheiro nunca vai sobrar. Nunca vai sobrar. Sabe o teu salário hoje? Sabe quanto é teu salário hoje? 7 mil, né? Seu salário hoje é 7 mil, é? Daqui a um tempo ele vai ser 70 mil. Se é isso que você quer, opa, vambora. Sabe o teu salário de 70 mil? Ele também não vai sobrar. Não. Aí teu salário de 70 mil daqui a 2 anos, vou entrar uma de profetizar aqui. Teu salário de 70 mil daqui a 2 anos. Aí daqui a 2 anos eu vou anunciar uma live e dizer assim, gente, vem aqui domingo, 20 horas, nas ricas aqui pra uma live. Porque na live de hoje, isso daqui a 2 anos, viu? 2 anos. Na live de hoje eu vou ensinar como é que faz, né? Na hora que o dinheiro sobrou, eu aplico onde? Aí você, com um salário de 70 mil, vai dizer, não sobra, claro que não sobra, não sobra. Esse padrão de não sobra é padrão comportamental e não efetivo. Qual é a distinção que eu faço aqui? Eu não estou falando com a pirâmide. Eu não estou falando com a pirâmide da base social. Tá? Eu não estou falando com a pirâmide da base social. Eu não estou falando com salário mínimo, quem precisa dos bolsas, famílias e etc e tal.
Meu público é um público que eu já conheço razoavelmente bem, é um público que ganha bem e que não sobra. Então, não adianta essa nossa conversa, você que ganha bem e que não sobra, chegar amanhã para, sei lá, para tua faxineira, quem sabe, e aqui eu estou deduzindo que essa faxineira aqui recebe o dinheiro da tua faxina, da faxina da vizinha e tem uma bolsa família e etc. A lógica financeira é outra, tá? Tem uns haters, né? Tem uns haters aí que... É muito bonito falar isso, porque, né, pra você que tá aí do alto da sua, não sei o que, e a gente que tá passando fome. Não, gente, eu não tô falando pra quem tá passando fome, eu não tô falando com quem tá passando fome. E tá errado, tá certo? Não, não tá, mas num dia que eu abrir uma live, eu vou dizer, galera, vocês tudo aqui que tá ganhando R$ 200 pra sobreviver no mês, como é que faz? Aí é outra história. Então eu preciso só que a gente entenda que estamos falando numa galera aí de meio da pirâmide pra cima, onde, em tese, aqui ganha bem, e não sobra. Então, este não sobra, que é o da periquita elétrica, porque ela tá ali com um pensamento automatizado de que não sobra, não sobra, não sobra. É a hora que eu digo assim, respira. Respira. Bora enxergar teus números? Bora. Primeira coisa pra você que diz, tá, beleza, entendi essa conversa fiada tua aí, mas mesmo assim eu acho que não sobra. Bate uma foto, né? Vamos falar igual antigamente falava. Bate uma foto do teu número do teu último mês. A gente está agora finalizando julho, então ou pega julho ou pega junho e bate uma foto. E vamos ver para onde essa grana tá indo. Existe um monte de grana. Gente do céu, eu botei um trem aqui agora. Como é que faz para tirar? Foi vocês que fizeram esse negócio aqui comigo. Eu coloquei. Aê. Rapaz, saiu fogo das minhas ventas aqui. Eu coloquei um filtro saindo fogo. Ai, meu pai do céu, alguém printou isso? Eu preciso desse print, pelo amor de Deus. Muito bom, muito bom. Essa risada não era pra agora, não. Nossa senhora, maravilhosa. Então a ideia é entrar nesse processo de organização financeira com vontade, tá? Então vamos tirar uma foto. Ato falho, né, Mari? Vamos tirar uma foto desse último mês, porque nessas fotos a gente começa a ver as torneiras abertas. E as torneiras abertas vão estar onde? Nas nossas cachaças. Quem aqui já me ouviu falar da teoria das cachaças? Todas nós temos as nossas cachaças. A cachaça de uma de vocês, vou dar uns exemplos aqui, da Mari, que me falou do ato falho, pode ser as brusinhas. Pode ser que a Mari passou o último mês, na hora que ela tirou a foto do mês de junho, ela olhou e disse, meu Deus do céu, por que eu gastei todo esse dinheiro nas brusinhas? Pode ser que no da Andréa seja... Aí, ó, vou pegar aqui da Patrícia, livros. A Patrícia vai dizer, puta merda, por que eu botei tanto dinheiro em livro? Não vou dar tempo nem de ler tudo isso e etc e tal. Então, assim, o que acontece? Nós temos as nossas torneiras abertas. Então, para esse público aqui que eu falo que é um público que ganha bem, mas não sobra... A gente precisa bater uma foto para descobrir. E vocês têm já uma suspeita. Né? Vocês têm uma suspeita de pra onde é que o negócio vai. Eu sei que vocês têm. Ó, a Mari é sapato. Não tem nada de errado não, viu, gente? Eu falo das minhas também. As minhas tretas aqui é com livro também. Hoje eu tava em mentoria com as meninas ali falando sobre isso. Então, uma vez que a gente tem isso, na hora que a gente bate a foto, Mari, a gente vai dizer assim, nossa, a Mari gastou, sei lá, R$ 800 em sapato aqui em junho, e vamos aqui imaginar que a Mari ache que 800 é muito, e vamos imaginar que para dentro do salário da Mari, R$ 800 seja muito. E a Mari vai olhar lá o sapateiro dela, o gaveteiro, os diabos dela lá, ela vai dizer, rapaz, só uma centopeia aqui. Só se eu for uma centopeia para poder calçar esse diabo todo. A Mari olha para aquilo e diz, pra que tanto sapato? Então, onde é que a gente vai trabalhar com essa sobra?
de fechar algumas torneiras. A Mari não vai precisar deixar de comprar os sapatos dela. A de Lourdes não vai deixar de participar dos cursos dela. O que a gente vai é começar a trabalhar com esse lugar comportamental de dizer, de Lourdes, quais são os cursos que de fato dá para fazer agora? Onde é que seu tempo, sua energia garante que você consegue fazer isso? Isso tem essa importância fundamental nesse momento, porque talvez, se não, a gente vai trabalhar com a outra coisa importante lá na frente. Então, para as periquitas elétricas, a ideia é essa. É a gente começar a entender onde é que essa torneira está aberta, porque uma vez que ela está aberta, começar a trabalhar junto. Aonde é que trabalha junto? Eu, neste momento, na vida que é hoje, do jeito que funciona hoje, eu não acredito que alguém aqui dê conta disso sozinha. Não porque não... né? Dê conta porque tem um monte de diabo para dar conta na vida e mais uma coisa dessa não dá conta, não dá. Então é buscar ali um bom profissional que te ajude nisso. Se achar que minha cara aqui tá boa mesmo, sai no foguete e fogo. A gente tem aí a inscrição na oficina Lucre, que está funcionando agora, para exatamente fazer isso, bater essa foto, entender a proporção, falar com a Mari que não vai deixar de ter os sapatos, mas ter limites para isso, fazer um acompanhamento para que ela não precise ficar sem os sapatos, mas também não deixe de aplicar lá na frente. Então esse lugar da sobra é só ter cuidado quando você automaticamente falar, não vai sobrar. Será mesmo que não vai sobrar? Não sobra hoje por quê? Eu tô atuando na raiz porque a não sobra é sintoma. A não sobra é sintoma. A gente vai atuar lá na origem. Ai, gente, acabou, né? Me empolguei aqui. Acho que depois que o fogo aqui atiçou minhas ventas, eu empolguei na conversa. Deixa eu ver aqui quem é que entrou aqui depois disso. Beth, querida, tá aqui. Leandra tá rindo de mim aqui dos meus fogos, né? Tá bom. Vocês gostam, né? Fogo no parquinho, muito bom, muito bom. Bom, live de hoje finalizada com sucesso. Espero que a discussão tenha valido a pena. A ideia não é manualizar, a ideia é abrir horizontes de reflexão. Vai ficar salva, então quem quiser continuar com o debate lá nos comentários, muito bem-vindas. Não esqueçam de compartilhar com alguém que diga, pô, você podia ouvir esse negócio aqui. É sempre bom, né, fazer isso aí. Esse efeito aí foi tudo, né, André? Se tivesse sido previsto, não tinha ficado tão... Gente, eu entrei em desespero. Eu comecei a olhar um monte de coisa de como é que faz isso. Sabe que essa é a segunda vez que acontece isso? Só que eu preciso contar pra vocês que a primeira vez que aconteceu foi eu sendo convidada na live de um moço que tinha um monte de seguidor. Fiquei morrendo de vergonha. Só que ao invés de acontecer aqui, que eu sei lá como, que eu enfiei o dedo aqui, eu fui buscar. Na época eu ainda ficava com essa coisa de querer ficar com a cara bonitinha e eu fui buscar um filtro. Só que na hora de eu clicar no filtro, eu cliquei no outro. E o que eu cliquei era um filtro, não era um filtro do demônio mesmo. Saía aqui uns fogos aqui pela venta, e tinha um chifre. Ai, gente, eu fiquei com um chifre na live. Começou a me dar um desespero de como é que sai isso, como é que sai isso. Só eu passo por umas coisas dessas, pelo amor de Deus. Né? Enfim, boa noite pra vocês. Boa noite pra vocês, boa semana. Domingo que vem a gente tá aqui de novo. Eu já esqueci qual é o tema, né? Mas já tá lá, porque lá quem tá no grupo do WhatsApp vai saber em primeira mão qual é o tema. Logo, logo eu já divulgo lá também. E ó, boa semana pra gente. Até mais.